Bem, boa tarde, Fernando. Boa E tarde. essa é a nossa segunda entrevista, bate-papo. Obrigado pela essa oportunidade. Na primeira vez, nós conversamos sobre o mapa do ecossistema brasileiro. Então, com o nosso bate-papo, tivemos condições de aprender um pouco como estão os canais de mensagerias móveis no Brasil, comparando o WhatsApp, Facebook, Message, Telegram. Nós também falamos sobre o crescimento da indústria de bots, Uhum. falamos sobre a relação de bot, texto e voz. A camada de voz vem crescendo muito ultimamente, e com o lançamento do Alexa no Brasil, ainda previsto para esse ano. O nosso segundo assunto vai ser sobre o evento Superbots Experience. Ele ocorreu nos dias 7 e 8 de agosto, foi a sua quinta edição. Um dos temas abordados foi bots que atende o cliente. Fernando, de uma forma resumida, como está o uso de bots numa central de atendimento ao usuário? Tá. Obrigado mais uma vez, Rogers, pela Uhum. oportunidade de estar falando com você, com o pessoal da comunidade do Chatbot Labs, né? O uso de bots para atendimento ao cliente, eu acho que foi a finalidade que se popularizou mais rapidamente aqui no Uhum. Brasil. Eu acho que em boa parte do mundo também. Por conta dos benefícios muito imediatos que essa aplicação gera para a empresa que adota um bot, né? Hoje o custo de um atendimento no call center é bastante alto, né? O custo se cobra muitas vezes por minuto, uh, e é um custo caro, e uma parcela significativa das demandas que um call center recebe. Quando você pensa, por exemplo, numa concessionária de serviços públicos, como uma empresa de eletricidade, ou de água, de gás, ou telefonia fixa, uma parte considerável das demandas no call center são pedidos que poderiam ser facilmente automatizados, cujas respostas poderiam ser automatizadas. Tipo pedido de segunda via da conta, religamento do serviço que tinha sido desligado, mas já foi pago. Dá para pegar, assim, eu já ouvi alguns números, que coisa de 80% da demanda corresponde a um pequeno número de perguntas repetidas que não precisariam de um humano para respondê-las. Bastaria um robô que entendesse a intenção, que entendesse a pergunta, isso é muito importante, e às vezes tem várias formas de você fazer a mesma pergunta, né? Uhum. Então precisa de de preferência, um bom software de processamento de linguagem natural para entender a pergunta. Mas, cara, uma vez entendida a pergunta, você pega no sistema, devolve a resposta, provavelmente mais rápido, ou de maneira, enfim, mais rapidamente do que um humano faria. E a um custo muito mais baixo, e com uma capacidade de atendimento muito maior. Você pode atender muito mais gente ao mesmo tempo com com robô, do que com uma central de atendimento humano. Dito isso, o que a gente viu no Brasil foi uma aplicação dos bots inicialmente, principalmente nessa área de atendimento. Então, por isso que proliferam cases nessa área. Os cases mais maduros de bots no Brasil são na área de atendimento. Então, estamos falando da Bia, do Bradesco, da Lu, da Magalu, e por aí vai, Banco do Brasil. Todos os grandes bancos, em geral, já têm seus bots. Empresas de telefonia, de telecom, enfim, em geral, estão experimentando. A Oi lançou agora a Joyce, foi anunciada no Mobile Time em primeira mão, e o responsável pelo projeto estava presente no nosso evento, no Superbots Experience. O bot, como vocês sabem bem, ele está em constante aprendizado, né? Ele não nasce sabendo. Na verdade, ele nasce sabendo alguma coisa, ele é treinado para nascer sabendo alguma coisa. Inclusive, são usados os atendentes, os melhores atendentes de call center, muitas vezes são utilizados nesse processo de treinamento inicial do bot, para que ele nasça sabendo alguma coisa, mas ele está em constante aprendizado e vai sendo melhorado, tá? E assim ele vai aperfeiçoando, melhorando o seu índice de assertividade, de compreensão das intenções e de entrega de uma resposta adequada. Agora, tem
tem outros passos a serem dados. Ela está muito avançada em texto, em voz. A gente tem ainda poucos casos de saque por voz eficientes, um saque com processamento de linguagem natural. Tem saque que é uma URA também, né? Que o cara, o saque de voz, com bot de voz, que é simplesmente uma URA, você responde sim ou não e qualquer coisa assim. Agora, um bot de voz receptivo, que entenda uma longa frase, uma intenção por trás de uma longa frase do usuário, ainda são pouquíssimos casos no Brasil, mas eu acho que é justamente a nossa próxima etapa, é avançar em bots de voz para atendimento. Isso já foi abordado, de certa forma, lá no evento. Ótimo. Eu lembro de um comentário anterior seu, em outra oportunidade, da palestra do Banco do Brasil, em que eles até mencionaram no evento de vocês sobre a experiência de voz que eles estariam iniciando. O que você tem para comentar para a gente, por favor? O Banco do Brasil, ele usa inteligência artificial e bot há bastante tempo. Uhum. Começou com os funcionários deles internamente, depois abriu para os correntistas e foi explorando vários canais. A novidade que produziu canais foi o Facebook Messenger, o próprio aplicativo deles, o site, etc. E mais recentemente o WhatsApp. E uma das novidades que foi apresentada pela representante do Banco do Brasil no Superbots Experience, a possibilidade de conversar com o bot do Banco do Brasil no WhatsApp através de mensagens de áudio. É o seguinte, você grava, não é uma chamada, né? É uma mensagem de áudio mesmo. Você manda uma mensagem de áudio, o software do Banco do Brasil faz a transcrição desse áudio para texto, entende a intenção e devolve, por enquanto está devolvendo em texto, tá? Então não é ainda uma conversa em tempo real com o bot. Tem outras experiências, a Sky, se eu não estou enganado, já tem. Tem algumas empresas que já estão experimentando o Habib's para fazer pedido. Foi falado no evento, incrível esse delivery. Você faz um pedido de comida no Habib's falando com o bot e ele entende as formas mais maneiras de você fazer um pedido daqueles combos de esfirra, Bibi esfirra, sabe o quê? Ele entende. Eu achei bem impressionante o caso do Habib's. No caso do Banco do Brasil, eles estavam ainda testando isso, mensagem de áudio no WhatsApp. Acho que é um case. É uma experiência. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso no Brasil, tá? Alguma empresa usando dentro do WhatsApp atendimento com mensagem de áudio. Uma coisa ainda muito experimental, eles não estão divulgando. E estão focando nesse começo mais para pessoas, uma questão de acessibilidade, pessoas que têm alguma dificuldade de escrever ali no smartphone, geralmente pessoas idosas, dificuldade de ver o teclado, preferem fazer o pedido, a solicitação através de mensagem de áudio. Muito bom. Você acabou adiantando um pouco da nossa segunda item, em que falamos sobre tecnologias experimentais e avançadas, sobre as novidades comentadas no evento, né? Estão sendo aplicadas em bots. Então, certo. falou do Banco do Brasil, falou do Habib's, mas alguma outra em mente? Algum palestrante que chamou a atenção baseado em tecnologia? Uma outra tecnologia que eu acho que vai começar a ser embarcada em bots, quando fizer sentido, tá? Porque também tem isso, não precisa aplicar toda a tecnologia em todos os bots, tem vários que não precisa. Mas é o uso de reconhecimento de imagens, né? Hoje os bots leem, os bots ouvem, mas os bots ainda não veem, ou estão começando a ver. Tem um exemplo, não estava especificamente nesse evento, mas a gente já escreveu sobre isso no Mobile Time. É um bot da Volkswagen, o manual de alguns dos novos carros mais caros, né? Eles botam primeiro dos mais caros. Acho que é o Tiguan, sei lá, um carro aí da Volkswagen. O manual do carro existe na forma de aplicativo móvel. Dentro dele você tem um bot para atendimento, para dúvidas sobre o carro, e uma das funções que ele consegue fazer é reconhecimento de imagem. Então você está na dúvida, apareceu uma luz no seu painel que você não sabe o que é, você não sabe nem dar um nome para aquilo. Né? Como é que você descreve? Eu sei o que é isso. Você tira foto, manda pro bot, e o bot, por reconhecimento de imagem, sabe, essa luz que está acendendo aí, essa é a luz do, sei lá, do freio, do óleo do freio, do óleo do motor, não sei, não entendo muito de carro, mas o bot me explicaria o que seria essa luz, tá? Esse é um exemplo de um bot que vê isso, tá? E esse caso da Volkswagen, eu lembro que foi uma solução que foi criada no Brasil e já estava sendo exportada
para a matriz. O pessoal na Alemanha estava interessado em aplicar isso na Europa, porque o negócio surgiu no Brasil, uma solução feita por brasileiros. Eu acho que o Brasil está muito avançado em uso de bots. Eu converso com empresas fornecedoras de bots que têm algumas cuja matriz está na Europa ou até nos Estados Unidos, e aí abrem escritório aqui, todos muito impressionados com a demanda, com o interesse do mercado brasileiro por bots e com a qualidade dos projetos que estão sendo feitos aqui. Então, a gente está muito avançado, a gente não deixa a desejar a outros mercados no que diz no quanto à sofisticação dos projetos e a demanda por esse tipo de interface no Brasil. Deve ter a ver, em certa medida, com o fato do brasileiro ser um povo até reconhecido internacionalmente por ser um povo muito sociável e interessado em tecnologias, né? À toa que a gente costuma ser um mercado em que se constrói muito rapidamente base de usuários em novas redes sociais. Diga o Google com o Orkut lá atrás, depois o Facebook. Estamos entre os povos, digamos, com maior engajamento em redes sociais. Então a gente gosta de falar, a gente gosta de se comunicar, e talvez isso explique, em certa medida, o sucesso que os bots estão fazendo aqui. A gente gosta de falar, nem que seja com um robô. Obrigado, Fernando. Do De lado nada. de cá, a gente está planejando, vamos ver se vai dar tudo certo, no dia 18 de novembro, o nosso quarto encontro. E o tema vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com foco em chatbots. Legal. Ainda estamos nessa fase de planejamento, mas vamos trazer alguns pesquisadores da área. Ótimo. Espero ter oportunidades futuras, assuntos novos nesse mundo de chatbot, móvel, e a gente está fazendo esse bate-papo e deixando a turma do lado de cá com esse conhecimento atualizado. Aproveitamos que temos você também como integrante e como editor de um grande canal que está sempre atualizando nós aqui. Muito bom. Rogério, obrigado. Pode contar comigo sempre que quiser bater um papo, conversar sobre o mercado. Estou à disposição.